pode buscar as funções estatísticas. E para cada função estatística no Excel, a gente consegue encontrar do que se trata. Se eu não estou eu não sei exatamente qual é a função do inverso, tá? Mas esse int confiança norme retorna um intervalo de confiança para uma média da população usando uma distribuição normal, tá vendo? Eu vou colocar o valor de alfa, o desvio padrão e o tamanho. O tamanho é o número de pessoas que tem na população. Como a gente não tem, a gente vai ter que procurar uma outra função, tá? Divide T, probabilidade, graus de liberdade, mas cada função aqui tem uma sua especificidade, tá? E a gente consegue ler o que ele retorna e assim achar a função adequada no Excel. Se não achou, o que a gente pode fazer é pura e simplesmente fazer como eu fiz. Eu busquei o Z referente a 0.975. Vocês podem perguntar, professor, onde é que está o Z? Se eu não me engano, eu coloquei a tabela Z para vocês aqui no módulo, no canal. Tá difícil chegar, hein? Cheguei. Análise estática de instrumentos. Na parte de arquivos, a gente tem análise estática de instrumentos 1. Eu já coloquei análise estática de instrumentos 2 e na análise estática de instrumentos 1 a gente tem aqui dentro a tabela Z apresentada para vocês. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ampliá-la. Zero nove sete cinco está aqui. A gente vai achar o valor de 1,96. E assim a gente consegue descobrir o valor do FIDZ. Eu ainda não estava gravando, pessoal. Eu vou começar a gravar isso daqui agora. Tá? Eu tenho que lembrar de gravar sempre isso aqui. Eu tinha colocado para gravar, professor. Aí, que bom. Ótimo. Valeu. O bom do Teams é que não depende só do professor. O ruim do Teams é que não depende só do professor, tá? Por isso que eu cheguei mais cedo e abri a sala antes de vocês. Então, deixa eu voltar a mostrar esse exemplo aqui da lista e eu atualizo a lista para vocês trabalharem. Então, todo mundo entendeu como eu cheguei nesse 0.975? Alguém teve alguma dúvida? Eu vou repetir. Com o alfa dado, eu calculei o FIDZ, dado o FIDZ, que é 0.975, a gente chega no valor de Z pela tabela. A gente vai calcular o intervalo de confiança seguindo essa fórmula, Z vezes sigma sobre raiz de N. Está aqui o valor. Então, espera aí, eu tive que dar o N aqui para vocês. Lá falou que são 20 número de amostras. Coloca aqui, população. Assim a gente consegue usar até a função do Excel que a gente encontrou de estatística. Inv int confiança normal. Quando a gente coloca essa função, eu vou colocar o alfa, que é esse valor aqui,
ponto e vírgula, o desvio padrão é esse valor aqui, ponto e vírgula, e o tamanho é esse aqui. A gente vai encontrar um intervalo de 0,025. Bem, tem alguma coisa errada aqui, gente. Depois eu vou ver se é realmente essa função. Mas o intervalo de confiança que eu encontrei é de 0,788. E aí o intervalo de confiança vai ser a média menos isso e a média mais isso. Então a gente fechou o valor do intervalo de confiança usando essas fórmulas aqui. Terceiro exercício dá uma média amostral, um desvio da amostra, uma confiança estatística e também dá um número de amostras. É 20. Como não dá a média da população nem o desvio da população, a gente vai ter que usar o t de student. O desvio vai ser t de student de 1 menos alfa d vezes a variância sobre a raiz de n. D é o número de graus de liberdade, é o número de amostras menos 1. Então, pela tabela, a gente vai encontrar para um valor de 1 menos alfa 0,05 e 19 graus de liberdade, o valor 2,093. Bem, eu passei a tabela para vocês, é só buscar lá. O intervalo de confiança seguindo essa fórmula 0,093 vezes o desvio da amostra sobre raiz de 20 dá 0,083. E a gente vai escrever a média menos o D e a média mais o D para apresentar o intervalo de confiança. Quarto exercício. Eu passei 10 leituras de uma medição usando o paquímetro. Primeiro, calcula a média. Está aqui a fórmula da média. 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n, vezes xi. A soma disso tudo dá isso, dividido pelo número de amostras, chega a essa média. O desvio padrão tem essa fórmula aqui. No Excel eu consigo colocar o desvio padrão para cada amostra. Como eu tenho que colocar o valor menos a média, primeiro eu coloquei o valor menos a média aqui. Depois eu tenho que somar, tenho que elevar ao quadrado isso. Depois eu faço a soma da diferença ao quadrado, divido isso por n e pego a raiz quadrada desse resultado. Se vocês olharem, aqui é a raiz quadrada desse valor, desse último valor dividido por 10, que é o número de amostras, a gente chega nesse desvio padrão. Depois pediu para aplicar o critério de Chauvenet aqui, nessas amostras. Como é que a gente faz o critério de Chauvenet? Primeiro a gente vai ver a diferença da média com o valor coletado. A gente vai ter um ΔR, que vai ser o módulo dessa diferença dividido pelo desvio padrão. Então a gente tem um valor aqui normalizado, a diferença, o valor coletado dividido pelo desvio padrão. E a gente vai encontrar numa tabela qual que é o valor máximo permitido. O valor máximo permitido é pelo número de amostras, tá? Eu mostrei isso na apresentação. Tem também uma tabelinha mostrando isso, mas está na apresentação. E a gente vai excluir toda e qualquer amostra que tenha um ΔR maior que DR0. Vocês podem notar que a gente não tem nenhuma amostra maior. Então, a aplicação do critério de Chauvenet é não retirar nenhum valor. Mas se tivesse, a gente teria que retirar o valor e recalcular a média, desvio padrão, o intervalo, o range, o alcance, e assim sucessivamente, tá? Até o novo erro ou intervalo de confiança, se assim fosse pedido. Quinto exercício é alguma pergunta, pessoal? Eu não vou deixar esse exercício assim, já pronto para vocês. E pelo que eu estou percebendo,
a melhor coisa que eu posso fazer é uma prova que vocês resolvam tudo em Excel. Por que eu estou pensando assim? Porque para quem for trabalhar fora, numa empresa, faz-se muito uso de Excel. E conhecer as funções do Excel é muito bom, e saber usar as funções do Excel é muito bom. Mesmo aqueles que forem querer seguir carreira acadêmica, o Excel também é uma ferramenta importante. Às vezes é mais fácil usar o Excel do que o MATLAB. Quinto exercício, pediu para aplicar o critério de Chauvenet para aquele primeiro exercício aqui, com todos esses dados. Então a gente faz a mesma coisa. Pega o valor da amostra, calcula o valor de Dzinho, que é o valor coletado menos a média. O ΔR é o módulo desse valor dividido pelo desvio padrão. Calcula o DR0 pela tabela. O valor DR0 é maior porque a gente tem 20 amostras, tá? E vamos comparar o valor que a gente encontrou em ΔR com esse DR0. Note que eu tenho dois valores, do menor e do maior, acima do DR0. Então, o que vai fazer é retirar as amostras 1 e 20 pelo critério de Chauvenet. E depois de retirar, a gente vai recalcular a média e desvio das amostras depois de aplicado o Chauvenet. Note que a média inicial era 28,6, com desvio de 0,17. A média final ficou 28,6, praticamente a mesma, só que o desvio caiu significativamente. Basicamente é isso a aplicação do critério de Chauvenet. A gente consegue reduzir o valor do desvio e ter valores mais precisos com uma amostra um pouco menor, tá? E normalmente a gente vai fazer o teste de aderência para amostra com Chauvenet. O exercício 6 pede para fazer o teste do Q quadrado. Para esses valores aqui, coletados, 10 valores coletados, só que ele pede para que avalie se o teste do Q quadrado é válido por uma média de população de 5,8 e desvio de 0,8 numa confiança de 95%. Bem, teste do Q quadrado, a gente vai ter que fazer primeiro o histograma, tá? Então a gente vai ter que colocar as amostras em ordem. Depois de colocar as amostras em ordem, definir o número de classes. Para 10 amostras, a gente vai trabalhar com 5 classes. Amplitude amostral é o maior valor menos o menor, dá 1,06. O tamanho da classe vai ser 1,06 dividido por 5. Então, a gente vai pegar do menor valor e somar o tamanho da classe, e assim sucessivamente até chegar ao maior valor. Ver quantos valores são observados nessa classe. Por se tratar de uma média de população e um desvio populacional, a gente vai calcular o valor de Z para o início do intervalo e o Z para o fim do intervalo. Por que a gente está calculando Z de início e Z de fim aqui? Porque é a diferença entre o φ do Z do fim menos o φ de Z de início vezes o número de amostras que vai dar o valor teórico esperado a ser observado. Eu tenho uma amostra observada na prática entre 4,95 e 5,182. O Z de 4,95 está escrito aqui. É o valor menos a média dividido pelo desvio padrão, dá menos 1,0375. O Z do fim é 5,182 menos a média dividido pelo desvio padrão, dá 0,7725. Olhando na tabela para esses valores, a gente tem um φ que diz que eu tenho 14,92% de amostras abaixo de 4,97 para essa média de desvio padrão, e o Z de fim que diz que tem 22,06% das amostras abaixo de 5,182. Se eu tenho 22% aqui e 14%, a diferença entre as duas
seria o percentual que tem nesse intervalo, entre 4,97 e 5,182, chegando a um valor teórico de 10 amostras vezes esse percentual. Eu observei uma, deveria ter observado 0,714. Então, o erro, que é o teórico menos observado ao quadrado dividido pelo teórico, está descrito aqui. A gente faz isso para todos os 5 intervalos. E a gente vai calcular esse erro para cada um dos intervalos. Notem que tem alguns que o erro é muito baixo. Aqui deveria ser 1,002, a gente observou 1. E tem outros que são muito elevados, como esse cara aqui. A gente deveria observar 1,023 e observou-se 3. Aí o que a gente faz? A gente soma tudo isso e vai ver pela tabela do Q quadrado se esse valor é maior ou menor que o erro máximo admitido. O erro máximo admitido vai ser em função do número de graus de liberdade, que é o número de classes menos o número de parâmetros que eu estou usando. Já falei, como a gente está trabalhando com um sistema que tenta avaliar se uma curva normal está adequada a isso ou não, a gente usa dois parâmetros, média e desvio padrão. Então, a gente tem 5 menos 1 dá 4, menos 2 são 2 graus de liberdade. Para 2 graus de liberdade, 95% de probabilidade, eu tenho um erro máximo de 5,991. O erro que eu encontrei aqui foi de 9,30, bem maior que 5,991. Então, a gente não pode adotar uma função densidade-probabilidade gaussiana para representar essa amostragem. E é isso que o teste do Q quadrado diz. Ele fala, tudo bem eu usar a função densidade-probabilidade normal ou não. Você não pode usar. Nesse caso aqui, a gente não pode usar. Como é que a gente resolve isso? Olha, para 10 amostras é complicado, né? É muito pequeno o número de amostragem. Seria melhor trabalhar com 100 amostras, sabe? Aumenta o número de amostras e vê se a gente encontra um resultado aderente. Às vezes não encontra. Os últimos resultados, pessoal, eu passo. Aqui não tá mostrando. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui está. A lista 1 vai passar o seguinte. Nossa, ainda bem que eu vi que essa lista não estava certa, né? Senão vocês iam me perguntar, o que eu tenho que fazer, professor? Já está pronto. Eu coloquei a lista errada aqui, tá vendo? Tá tudo resolvido já. Do jeito que eu mostrei para vocês. Eu tenho que ver onde é que eu deixei essa lista. Eu acho que ela tá dentro do Teams. Mas essa lista, pessoal, eu acho que é o segundo semestre de 2019. Não. Então é o primeiro. Essa lista foi apresentada assim para os alunos. Eu passava os valores e colocava todas as tabelas e fórmulas que os alunos precisassem utilizar. Tá? O DR0, como eu falei, eu encontrei aqui, ó, nessa tabela do Q quadrado. Para o sexto exercício. O sétimo pede para refazer com dados corrigidos por Chauvenet, mas a gente viu que não precisa retirar nenhum, por isso não tem. O oitavo eu dou uma fórmula, y igual a uma constante vezes r vezes f vezes l sobre t, e dou um coeficiente de uma probabilidade para um intervalo de confiança de 95%, dou o valor da constante e os valores dos parâmetros com seus respectivos erros. E peço para calcular o valor de y e seu erro. A gente vai ver que para fazer isso, a gente tem que fazer primeiro a derivada parcial de y em função de cada um dos parâmetros.
E se eu tenho essa... Acho que tá aqui. Se eu tenho essa fórmula, a derivada de y em relação a r vai ser KFL sobre T. Em relação a f vai ser KRL sobre T. Em relação a L vai ser KRF sobre T. E a derivada de y em função de t vai ser menos, porque t está elevado a menos 1, KRFL dividido por t elevado ao quadrado. E depois eu vou multiplicar cada um desses del y, del parâmetro, pelo seu erro. E é isso que eu estou mostrando aqui. Eu tenho o valor do del, esse valor vezes o erro de cada um, o módulo disso, e somando todos eles. Então, esse aqui é o erro de y. E o valor de y vai ser pegar os valores da constante, os valores médios de cada parâmetro e atribuir aqui. E a gente vai escrever o y dessa forma, 2,7 é mais ou menos 0,2. Aí o restante, professor, eu só vou usar o dígito mais significativo. Se o erro está na primeira casa decimal, eu só vou escrever isso até a primeira casa decimal. Depois, bem, esse é o primeiro exercício. Desculpa, o exercício 8. Calcular o y e seu intervalo de confiança. No outro, pede para supor que y tem que ser igual a 0,6%. Ou seja, o valor do erro de y não vai ser 0,2, vai ser 0,06. É isso que está falando. E tem que estimar quais deveriam ser os limites do erro de ΔR, ΔF, ΔL e ΔT. Nesse caso, para esse exercício, a gente vai ter que trabalhar com um valor que vai ser igual a E3, que é o valor de y, desculpa, 0,06, o erro de y, dividido por 4 vezes a derivada de cada um dos parâmetros, a derivada parcial de y em relação a cada um dos parâmetros. Como a gente já calculou, eu estou colocando aqui, tá vendo? C6, C7, C8, C9. Esse deveria ser o erro de cada um dos fatores. Só que o erro de ΔT é 2 e não 0,03. O erro de ΔL é 0,5 e não 0,078. O erro de ΔF é 0,08 e não seria necessário 0,005. E o erro de ΔR é 9, não 0,64. Como é que a gente consegue reduzir o valor dos erros desses parâmetros aqui? Só tem um jeito. É aumentar o número de amostras de cada um desses parâmetros que compõem a fórmula do y. Assim a gente consegue reduzir o número, o erro calculado. Aumentando o número de parâmetros, a gente interfere na fórmula do cálculo do intervalo de confiança, que vai ser ou um T de Student ou uma tabela Z, o uso da tabela Z. E a gente sabe que quanto maior o número de amostras, menor vai ser esse valor. E é por isso que a gente aumenta o número de amostras, tá? Basicamente, a lista de exercícios é essa. Eu vou tirar essa lista daqui, tá? E vou colocar, então logo acabe a aula, a nova lista. Eu tenho que ver onde é que eu coloquei. Deve estar aqui dentro do suporte, tá? Eu achei que era essa daqui, mas aqui eu coloquei aqui dentro do computador, era a lista errada, tá, pessoal? Mas eu vou passar a lista certa para vocês agorinha, e vocês vão ver que ela tem todos os questionamentos lá. Só não estou dando as fórmulas como eu dava nas aulas que a gente fazia sem ser remotas. Como a gente vai usar e resolver tudo no Excel, é bem provável que vocês resolvam isso mais fácil. Como essa aula foi gravada, fica fácil vocês darem uma olhada em o que a gente está fazendo. Falar para vocês que em análise estática de instrumentos, eu postei mais uma aula, a parte 2,
onde a gente vai falar sobre, principalmente, os erros depois da análise de regressão, cálculo da sensibilidade, os erros em função disso. O módulo 2, já eu vou liberar para vocês, hoje à tarde, e a gente vai fazer justamente uma análise de regressão. E além dessa aula, eu postei uma aula de análise dinâmica de instrumentos, e ela já está no YouTube, vocês também já podem assistir. A aula serve para eu mostrar a lista e perguntar se vocês tiveram dúvidas na matéria que foi passada. Eu vi que surgiu uma pergunta, eu respondi aqui a pergunta de um aluno, eu acho que está nessa parte introdutória, ou está no geral. Alguém me perguntou sobre a aula que foi feita, uma das primeiras aulas, para eu explicar isso. O Luiz perguntou sobre por que um erro de alfa de 83,86% é menor do que o erro de um alfa de 95% no teste do Q quadrado. Bem, a palavra certa não é que é menor, é que é pior. Eu tenho um erro com alfa de 83,86%, é muito pior do que eu ter um erro com 95% no teste do Q quadrado. Eu estou tentando explicar isso aqui. Luiz Antônio, isso aqui ficou claro para você? Ficou sim, professor. Tem mais alguém que tem alguma dúvida sobre a matéria que está sendo passada? Eu só vou falar uma coisa. Análise dinâmica de instrumento não é simples. É tudo menos simples. A gente vai ver um sinal que varia no tempo. E a gente vai trabalhar com um sinal harmônico. Ou seja, senos e cossenos. E também a gente pode representar como se fosse um E elevado a menos J vezes a frequência dividido pela fase, sabe? Ou vezes a frequência menos a fase, alguma coisa assim. Então, tem toda uma fundamentação matemática mais complexa. Não quer dizer que a gente não entenda, mas são formas de representação matemática. Além disso, tem dois tipos de modulação que podem ser até agrupadas e transformada de Fourier, que é olhar a função no domínio do tempo ou no domínio da frequência. E tudo isso, se vocês não entenderem, a gente não tem como trabalhar com os instrumentos. Até agora eu não cheguei em instrumento nenhum. Eu estou falando como é que a gente trata isso estatisticamente na análise estática e na análise dinâmica, quais os erros da amostragem de sinais harmônicos. É entender que vão surgir erros devido à amostragem ser finita e ter número de pontos de amostragem. Eu passei no módulo 1 100 pontos coletados. Não passei? Daria para eu coletar uma infinidade de pontos? Não, porque eu teria que ficar coletando infinitamente isso, e como é que vocês iam calcular alguma média, ou desvio padrão, ou erro desses valores? Então é sempre uma amostra finita, e é isso que faz com que cause erro ao calcular os valores que a gente obteve do sinal. É importante isso ficar bem claro para vocês. Na semana que vem, eu vou complementar essa análise dinâmica com características dinâmicas, sensores que têm comportamento de grau 0, quer dizer, resposta imediata. Grau 1 significa que tem um atraso na resposta do sinal. E grau 2, que além de um atraso, ele vai ter um amortecimento no valor do sinal, tá? Podendo ter oscilações no valor coletado. Além disso, eu vou passar também os principais circuitos elétricos que a gente faz uso num instrumento. E essa é a base da primeira prova. É como se fosse o pré-requisito para a gente poder estudar instrumento, tá? E a primeira prova é sobre só os pré-requisitos.
Ok, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Só a Karina falou que tá ok. Karina, obrigado. Então, gente, eu vou desligar agora a aula e vou ver se eu acho a... Vou desligar a gravação e vou ver se eu acho a lista de exercícios para vocês, tá?